Algo que nos frustra muitas vezes é a preocupação de atender à expectativa de todas as pessoas. E a gente então vê que é impossível agradar gregos e troianos, agradar pessoas de visões diferentes, de posturas diferentes, e ou nós caímos no erro de brigar com quem discorda da gente, ou caímos no erro de nos frustrarmos por não conseguirmos então que a pessoa entenda por que nós pensamos daquele jeito, não ficamos satisfeitos, achamos que há uma incompreensão, uma injustiça, uma crítica desnecessária, ou talvez até algum prejuízo para a gente. E infelizmente, trabalhando com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou convivendo dentro de casa, às vezes com pais, ou filhos, ou irmãos, que não conhecem a palavra de Deus, muitas vezes você fica decepcionado, talvez até revoltado, porque você entende que a mensagem do Evangelho é uma coisa tão clara, é uma coisa tão simples. Como é que a pessoa não entende, não aceita e ainda se coloca contra isso? E infelizmente nós batemos cabeça, nós ficamos tristes, nós ficamos revoltados, porque nós não conseguimos fazer com que as pessoas pensem como nós, as pessoas creiam como nós, as pessoas ajam como nós agimos. Sem dúvida, talvez o problema não está nas pessoas, mas está em nós. Quando nós nos frustramos, quando nós nos revoltamos com essa situação. Até porque é natural do mundo incrédulo rejeitar as coisas de Deus. É natural de quem ainda não recebeu o Espírito Santo não conseguir compreender a mensagem do Evangelho. Afinal, além da Bíblia ser algo espiritual, e é preciso que a pessoa tenha uma vida espiritual para poder entender, para poder vivenciar, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então o problema não é nosso, e não é simplesmente uma coisa que você vai resolver com um ou outro argumento. É uma questão espiritual. E, em termos gerais, o mundo, ele sempre é hostil ao Senhor e a tudo que pertence ao Senhor. Nós não devemos ficar tristes, lamentando. Nós devemos achar que estamos no lucro ainda, porque não estamos sendo perseguidos. Porque a nossa vida não está em risco quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, uma vez que nós vivemos num mundo cujo príncipe deste século é um inimigo declarado do Senhor, cujo aquele que rege, que é o principado das potestades do ar, que controla tudo aí, que vai pelas ondas de rádio, que vai até pela fibra ótica, que vai por tudo, o domínio então deste mundo tenebroso pertence ao diabo. Nós não podemos esperar que haja compreensão, que haja até um certo afeto para as coisas de Deus. Pelo contrário, nós devemos esperar, torcer para que não, mas esperar hostilidade, revolta, perseguição, dificuldades. Isso aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, isso aconteceu com o Senhor Jesus, e Ele prometeu que aconteceria com todos os que o seguissem. Portanto, essa hostilidade, essa dureza, essa revolta, ela é algo que faz parte da nossa vida cristã, e nós vamos conviver com isso dia após dia. Na passagem de hoje que nós estamos estudando, em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23, nós percebemos justamente isso. E como foi que essa hostilidade, ela se apresentou diante do Senhor Jesus, redundando então numa grande perseguição ao Cristo de Deus. Deus envia o seu Filho ao mundo, Ele dá oportunidade aos homens de terem um encontro pessoal com Ele através do seu Filho. Mas ao invés disso, os homens rejeitam o Filho.
E mais do que isso, não é apenas uma atitude de indiferença, é uma atitude mesmo de revolta, uma atitude de perseguição declarada contra o Senhor Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus, ainda criança, bem pequena, recebeu uma visita inusitada de alguns estudiosos aí dos astros, que estão mais para astrólogos do que para astrônomos. E uma estrela, então, o chama para vir até Belém. Eles param em Jerusalém, e Herodes, então, tem aquela conversa com eles. Eles, então, ficam de voltar para Herodes depois e dizer onde é que o menino estava, uma vez que Herodes e a sua comitiva ali, olhando e vendo o que a lei dizia sobre o Messias, disseram que era em Belém. Os magos foram, mas eles voltam então, eles retornam de Belém sem passar por Jerusalém, vão direto para a terra deles. Diante disso, nós temos esse quadro atual, que é pintado aqui em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nós percebemos que esta hostilidade, ela manifesta-se aqui de um modo duro, de um modo perigoso, de um modo terrível, de um modo cruel. O texto sagrado nos diz que quando Herodes percebeu que os magos não retornaram por lá para lhe dar o endereço, quando ele percebeu que havia sido enganado, o que ele faz? Qual é a atitude dele ao perceber isto? Depois que eles vão por outra estrada, Herodes fica furioso, revoltado. Ele se sente então como que meu reino e minha vida está sendo ameaçada. Eu tenho que tomar uma providência. E nós percebemos então como essa hostilidade ela se apresenta aqui, em primeiro lugar, pela dureza de coração. Note que quando eles partem, quando os magos voltam, um anjo do Senhor aparece a José em sonho. Vocês devem ter percebido que nós ainda estamos no capítulo 2 aqui de Mateus, e já apareceu várias vezes anjo, não é verdade? Você não nota isso acontecendo com frequência em Marcos, em Lucas, em João, mas em Mateus, no 2º capítulo, nós já temos aqui uma segunda aparição de um anjo. O anjo já está aparecendo de novo aqui. O anjo tinha aparecido já para José, o anjo aparece aqui agora para José novamente, e aparece em sonho. Sonho já é a terceira vez que
alguém recebe de Deus um recado através de um sonho. Isso não é por acaso. Mateus está escrevendo para judeus, e ele quer deixar claro para judeus que há vários sinais sobrenaturais vindos da parte de Deus que comprovam que Jesus é o Cristo. E ele então sempre tem a preocupação de mostrar os anjos, o sonho, como foi que aquela revelação aconteceu, como foi que Deus interviu de um modo sobrenatural naquela realidade que estava ali para desabar, para desmoronar, como Deus então conduziu tudo de acordo com o seu propósito. E a dureza de coração dele então se torna tão manifesta, que o anjo diz: olha, saia daqui, fuja para longe, vá para o Egito, vá para outro país com o menino, levem o menino e sua mãe daqui, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Interessante nós percebermos até que ponto, né? O coração de alguém pode ser endurecido. Ao invés de Herodes ter ficado encantado com uma estrela aparecer, com fenômenos sobrenaturais estarem ocorrendo, ele de fato fica revoltado, transtornado, porque o reino dele está ameaçado. E essa dureza de coração o leva a querer matar o menino, o leva a querer tirar a vida do menino. Ele tem mais medo de perder um reino de alguns anos, ele tem tanto medo de perder um reino de de pouquíssimos anos para frente, que ele acaba perdendo um reino muito maior, um reino eterno, um reino onde estaria desfrutando da glória celestial. Ele troca isso por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho. E José vai então para o Egito com Maria e com Jesus. É interessante a gente observar alguns paralelos aqui. Quando se fala em Egito, nós lembramos logo do Antigo Testamento. Lembramos de vários momentos em que os judeus moraram no Egito como escravos. Lembramos de momentos lá no Egito, onde Abraão ia porque estava tendo fome na terra, ele fugiu para o Egito para se abrigar. Podemos lembrar de várias dessas situações em que o Egito serviu temporariamente de abrigo, mas talvez um dos momentos que nós mais lembramos é de José, quando estava lá no Egito, e quando ele se tornou o quê? Governador do Egito, primeiro-ministro do Egito. E nós temos aqui outro José indo para o Egito, e outro José indo para o Egito também por causa de um sonho. O José do Egito, como nós chamamos, ele foi porque os sonhos dele geraram uma revolta nos irmãos dele. Ele foi para lá vendido como escravo para não morrer. Esse José, ele vai para o Egito porque um anjo apareceu para ele num sonho, dizendo que tem algumas pessoas querendo matar o menino, e ele vai lá para que o menino não morra. E ele vai então fugindo para o Egito. Só que a diferença é que já é de um modo bem claro aqui, que deve ter um tempo. Fique lá, mas não habite lá. Não se torne um cidadão do Egito. Não procure fazer do Egito o seu lar. Você vai ficar lá brevemente, até que eu diga que está na hora de voltar. José, ele tinha que obedecer para ir para o Egito, e tinha que obedecer para voltar do Egito. Ele estava muito bem lá na Galileia, muito tranquilo, saiu de lá por um chamado para vir para Belém. Está em Belém, agora a vida do bebê é ameaçada, não mais um bebê, mas já um menino é ameaçado, e agora por causa disso, ele tem que sair de lá, já estava talvez até estabilizado em Belém, de certa forma, e vai para outro país. Ele vai então para o Egito. Mas lembre-se, José, não se estabilize lá, não faça de lá sua casa. Apesar do Egito, na época, ser muito cômodo. Havia uma colônia de aproximadamente 1 milhão de judeus no Egito naquela época. Então não era pouca gente, né? 1 milhão de pessoas num país é uma quantidade muito grande de pessoas. Para ter uma ideia como
o judeu se sentia à vontade nesse momento no Egito, se sentia até mais tranquilo, de certa forma, do que no próprio Israel. Porque o Egito, apesar de ser um país que estava debaixo de Roma, debaixo do Império Romano, não estava debaixo da tirania de Herodes, que era um homem cruel, que era um homem terrível. Então, muitos judeus, para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida melhor, vão para o Egito, uma debandada muito grande para lá. E a gente vê que para vários lugares há uma evasão judaica, mas para o Egito, então, há uma concentração, tanto por ser mais próximo, ser uma terra fértil ali no delta do Nilo, e também o histórico que já havia de judeus migrando, indo e vindo, Egito, Israel, Egito. E nesse ínterim, então, José, ele parte para o Egito, ele então segue para o Egito. José poderia muito bem ter relutado, ele ter dito, não, eu não vou, eu vou enfrentar o perigo. Quem é ele para tentar ameaçar o Filho de Deus, meu filho? Eu vou ficar aqui, e ele, se quiser vir, ele vai pagar um preço caro, que Deus não vai deixar acontecer nada. Mas José não é encorajado pelo anjo a bater de frente com o mundo, a bater de frente com o governo, a tentar fazer que sua vontade seja imposta, que a sua fé seja engolida, ou até mesmo que o seu Deus seja respeitado. Não. Tem hora que é preciso fugir. Isso aconteceu com Paulo várias vezes, não foi? E Paulo era colocado até num cesto para descer pelo muro. Quando vinha uma perseguição, Paulo ia para outro lugar. Mas aconteceu com o próprio Senhor Jesus em algumas ocasiões. Quando João foi preso, Jesus então foge, nesse sentido, de onde ele estava para ir para outro lugar. Em alguns momentos, quando tentam prender Jesus antes da hora dele ser crucificado, ele também foge daquele lugar. Nós temos que ter essa prudência de saber a hora de falar e a hora de calar, a hora de bater de frente e a hora de se ausentar, a hora de estar visível e a hora de fugir. O anjo alertou a José que aqui não era momento para heroísmo, aqui não era hora para bravura, e sim, humildemente, ele tinha que procurar um outro país para se exilar com o menino, até que tudo estivesse seguro e ele recebesse permissão divina para voltar ao território de Israel. E assim ele faz. Ele então vai para lá. No versículo 14 diz que ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Por que durante a noite? 2 motivos. Primeiro, questão de pressa. Não vamos esperar que amanheça o dia, a gente está perdendo tempo. E segundo, porque a noite é o quê? Então, mais escuro é melhor para fugir silenciosamente sem ser visto, não é verdade? Então, por isso, eles foram logo à noite. Partiram então para o Egito. Mas é interessante uma coisa que não pode passar despercebido. Tanto no versículo 13 como no versículo 14, diz assim: levante-se, tome quem? Quem José deveria levar consigo? O menino e sua mãe. E no versículo 14 diz que ele tomou quem? O menino e sua mãe. Tem alguma coisa errada aqui. Na verdade não tem errado, mas aos olhos humanos estaria errado. Porque tanto na literatura judaica, o hebraico, o aramaico do Antigo Testamento, como na literatura gentílica, o grego do Novo Testamento, sempre os nomes que aparecem primeiro são os nomes que têm mais primazia, são os nomes que têm mais importância, são os nomes de maior destaque. Então, se vai aparecer um rei e o príncipe, o nome do rei aparece primeiro. Se aparece um príncipe e um governador, o nome do príncipe vem primeiro. Então, sempre aqueles que são mais importantes têm o nome mencionado primeiro. Lógico era esperar que falasse o quê?
tome a mãe e o menino, ou sua esposa e seu filho. Mas a ideia é botar o menino primeiro. O que esse texto enfatiza? Quem é mais importante aqui? Não é que o texto está desprezando Maria de modo algum. Não, ela que se vire, não. Você leve ela também é responsabilidade sua de proteger. Mas em primeiro lugar, a prioridade é proteger quem? É levar quem? Quem é o mais importante da história? É o menino. Então tome. E o texto diz que ele tomou o menino e a sua mãe. E então ele vai para o Egito. E ele fica até a morte do rei Herodes. Nós já vimos que Herodes ele morre em que ano? No ano 4 antes de Cristo. Então a ideia aqui é que houve um erro no cálculo do calendário. Então, quando Herodes morre, o Senhor Jesus tinha no máximo 2 anos. Afinal ele vai matar os meninos de 2 anos abaixo. E por isso então nós calculamos que Jesus nasceu entre os anos 6 e 5 antes de Cristo. Mais provavelmente no ano 5 antes de Cristo. E ainda, o versículo 15 nos diz que isso aconteceu, essa fuga para o Egito, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. O que o profeta tinha dito? Do Egito chamei meu filho. Qual é o profeta que está sendo mencionado aqui? De qual profeta está sendo falado? Está sendo falado de Oséias. Oséias capítulo 11 e versículo 1. Vamos todos então, deixa a sua Bíblia marcada aqui. E vamos para Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1. Para acalmar o coração de alguns que estão com dificuldade de encontrar, ele é o primeiro dos profetas menores, então é logo depois de Daniel. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do que é que Oséias está tratando aqui? Oséias está falando que trouxe o povo de Israel de volta do Egito, que tirou o povo do cativeiro e trouxe para a terra prometida. Oséias está tratando então que Deus cuidou do seu povo e não abandonou. Então o que esse texto tem a ver com Cristo ir para o Egito e voltar depois? Então nós lembramos que as profecias do Antigo Testamento, elas normalmente têm um duplo cumprimento. Elas se referem a um evento lá do tempo dos profetas, ou próximo a eles, e também a um evento futuro, normalmente ligado a Cristo. Então as profecias, elas têm essa visão do já e o ainda não. Aconteceu? Já, mas ainda tem algo dessa profecia para acontecer. E além disso, nós lembramos que Jesus é como se ele fosse o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro servo sofredor do Senhor. Podemos até lembrar um pouco a linguagem usada, que Deus diz através daquela aparição lá na sarça para Moisés, quando ele manda Moisés para o Egito. Ele diz que Israel é o quê? O que ele diz a Moisés? Israel é o meu filho, é o meu primogênito, e você vai ser enviado para tirá-lo de lá. E o primogênito, Israel, é tirado do Egito à custa dos primogênitos do Egito. Mas é interessante que, no final das contas, o verdadeiro filho de Deus não é o povo de Israel, mas é uma pessoa de Israel, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno que se encarnou e se tornou então um ser humano, o Filho de Deus. E ele então está agora no Egito.
E isso teve uma finalidade, para alinhar a história do Senhor Jesus com a história de Israel, para mostrar que ele é o verdadeiro Israel, o verdadeiro israelita. Não estamos querendo espiritualizar a ligação da nação de Israel com Deus. Obviamente Deus tem um propósito para a nação de Israel, e essa aliança com Israel, ela durará. Deus suspendeu o tratamento direto com Israel. Hoje ele trata com a igreja, mas continua salvando pessoas da nação de Israel, e um dia ele vai voltar a tratar com a nação de Israel, e durante a tribulação ele vai converter o coração da nação de Israel a ele. Nós estamos falando aqui de um modo mais detalhado de quem é aquele que representa o verdadeiro Israel. É o Senhor Jesus Cristo. Aquela profecia aponta para ele, o Filho de Deus chamado do Egito. Não é apenas a nação de Israel, mas tem alguém que segue os mesmos passos e que marca a sua trajetória, que marca então a sua história daquele jeito. Em Jesus nós podemos enxergar, em Jesus nós podemos perceber como Deus ama, como Deus cuida do seu povo. Afinal, foi para salvar Israel principalmente que ele deu o seu filho, para que morresse numa cruz e pagasse pelos pecados. Quando nós nos sentirmos mal diante de dificuldade, diante de perseguição no trabalho, diante de incompreensão dentro de casa, ou em algum outro ambiente que amigos, colegas, parentes, patrões, funcionários se levantem contra a gente, nos tratem como uma pessoa de segunda categoria ou nos prejudiquem de alguma forma, vamos lembrar que isso não é algo fora do normal, isso é comum. E percebemos que esta hostilidade, ela faz parte do mundo que jaz do maligno. O mundo, ele é hostil ao Senhor. E uma das marcas dessa hostilidade é a dureza de coração. É um coração duro, é um coração que não se quebranta, é um coração que não quer enxergar a verdade, é um coração que persegue, é um coração que distrata, é um coração que às vezes até mata. Então é isso que nós podemos muitas vezes esperar das pessoas com quem nós convivemos, se elas ainda não tiverem sido transformadas e recebido um novo coração. Mas ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que Deus está no controle de tudo, que mesmo que as pessoas estejam com um coração endurecido, com um coração raivoso, tentando nos prejudicar, tentando fazer isso, lembre-se, só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Ele tem o controle absoluto, e Ele tem às vezes um lugar de livramento. Talvez em algumas situações nós tenhamos que ter a sabedoria de recuar um pouco, de não bater de frente com algumas coisas. Outras vezes nós temos que bater o pé e sustentar. Nós temos que ter essa prudência, essa sabedoria, de ter palavras temperadas com sal, de não lançar pérolas aos porcos, de não dar o que é santo aos cães, de não sermos, como Eclesiastes vai dizer, demasiadamente justos, exageradamente sábios. Nós temos que manter o equilíbrio, e essa postura, ela deve ser centrada na palavra de Deus, lembrando que Deus está no controle, e que Ele provê livramento, como fez para os amigos de Daniel, que mesmo jogados na fornalha, não morreram porque Deus estava com eles. Fez com Daniel, que mesmo jogado na cova dos leões, não morreu porque Deus tapou a boca dos leões. E percebemos que muitas vezes Ele faz conosco, mas para isso nós precisamos obedecer, precisamos ter a prudência de pisar onde Deus está dizendo para pisarmos. E também não é garantia que nós seremos imortais, porque em muitos momentos vai acontecer de que nós teremos que passar pela morte, pelo sofrimento, por algumas dificuldades, e passando por isso então, nós estaremos aprendendo alguma lição, ou sendo poupados de alguma outra lição, de alguma outra dificuldade, de alguma outra coisa que aconteceria, e poderíamos então até seguir um caminho mais perigoso. Resumindo, dureza de coração é algo que nós estaremos encontrando num mundo hostil ao Senhor.
Mas além disso, nós também percebemos uma grande desumanidade. O coração hostil ao Senhor, ele chega a ser desumano. Ele chega a ser tirano. Como uma palavrinha que virou moda há alguns meses atrás, alguns anos atrás, é um coração genocida muitas vezes. Um coração que não se preocupa com o valor da vida, que despreza a vida e que tira vidas para conseguir alcançar o seu maior objetivo. É isso que Herodes faz. Versículo 16, quando ele percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que fossem mortos todos os meninos de 2 anos abaixo na região de Belém. Por que de 2 anos abaixo? Pelo cálculo do que os magos haviam dito de quando a estrela havia aparecido. Então, para não correr risco, por isso que eu imagino que o Senhor Jesus deveria ter por volta de 1 ano. Então, para não ter perigo de, por causa de meses, ficar vivo, então, 2 anos abaixo, mata todos os meninos em Belém, naquela região. Imagina a crueldade. Isso nos lembra também de algo que aconteceu aonde? No Egito. Interessante que aqui é o contrário. No Egito, Moisés foi colocado num cestinho no rio para fugir da mortandade de crianças que estava tendo no Egito. E aqui, José leva Jesus para o Egito para fugir da mortandade de crianças que está havendo lá em Israel. E Herodes faz algo tão terrível, tão cruel, a ponto de matar todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos abaixo, em Belém e nas cidades próximas, baseado no que ele tinha ouvido ali dos magos, do data, do prazo, de como seria então a idade do Senhor Jesus. O que o ser humano é capaz de fazer, não é verdade? Quando ameaçado, quando intimidado, quando seus interesses estão em jogo, ele se torna um assassino, ele se torna um genocida, ele acha que tem o direito de reivindicar o seu trono, de reivindicar sua honra, de reivindicar alguma coisa que estão tirando dele, a ponto de tirar a vida de outros para poder fazer isso. E muitas vezes a custa de inocentes. Isso está acontecendo aqui. A perseguição ao Senhor, ela não afeta só o Senhor, mas todos que estão próximos do Senhor. Então, se você está próximo de Deus, pode esperar que você será perseguido, que você será criticado, que você será prejudicado. O Senhor Jesus prometeu isso ao seu povo, que assim como perseguiram, fariam coisas piores conosco também. Então a gente não pode estar esperando glória, honra e louvor neste mundo. Se vier lucro, mas o que nós devemos esperar do mundo hostil ao Senhor é desumanidade. É um tratamento terrível, cruel. Nós percebemos isso em países onde o evangelho é perseguido. Países comunistas têm então perseguido o evangelho, eles não aceitam, porque para eles o Estado é a religião deles, o Deus deles. Vimos agora como tem acontecido na América Latina, em termos gerais, como o evangelho está sendo perseguido. Acompanhamos o caso do missionário Geraldo Cruz, que teve que voltar da Colômbia, quando a esquerda assumiu o poder. O comunismo então proibiu que missionários estrangeiros pudessem pregar o evangelho ali, e o visto foi tirado. Então nós percebemos que a que ponto chega em Índia, China e tantos outros países, alguém ser um cristão está pagando com a sua própria vida. E às vezes há quem aplauda esses países, há quem elogie certos regimes como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa justa. Não é. O preço é muito alto. A maldade, a crueldade, a desumanidade é terrível. Tente ser um missionário em Cuba, em China, na Índia, nos países árabes, e você vai ver o que é desumanidade. A que ponto chega o coração do ser humano? A dureza.
do coração humano, que não aceita que o nome do Cristo seja pregado, que não aceita que o Estado, baseado em certas tradições, em certos princípios, seja colocado em ameaça, seja colocado em xeque, por causa de uma nova perspectiva, de uma visão baseada não no homem, não no governante, mas baseada em Cristo, no reino futuro que virá, com valores morais absolutos, com valores éticos baseados em princípios sagrados do próprio Deus. O ser humano, ele é cruel quando isso é ameaçado. E aqui sim, nós temos a citação do profeta Jeremias, lá em Jeremias 31:15, quando Jeremias diz que ouviu-se lá um grande choro em Ramá, e uma grande lamentação. Era Raquel que estava chorando pelos seus filhos, e não tinha como ela ser consolada, porque os filhos já não existiam. O contexto aqui é do cativeiro, a queda de Jerusalém, o povo sendo levado então para a Babilônia, e obviamente Raquel não estava viva na época, nem Raquel está chorando do túmulo, nem há uma reencarnação. O profeta está usando uma linguagem simbólica, poética, para dizer que a Raquel, que é a mãe de algumas das tribos de Israel, estava chorando. Raquel estava lamentando que seus filhos, o reino do sul, estivesse sendo levado, que estivesse sendo colocado ali de um modo triste, longe da terra, longe do cativeiro, longe da sua pátria, padecendo um preço grande. Só que aqui nós enxergamos algo mais intenso. A morte de Raquel, o choro de Raquel, não é mais por pessoas que estão indo para outro lugar, mas é por seus filhos que estão sendo assassinados. E o choro de Raquel aqui é ecoado através de milhares de Raquéis chorando em Belém e nas cidades vizinhas por seus filhos que estão sendo mortos, que estão sendo sacrificados em prol do trono de um homem cruel e sanguinário chamado Herodes. A que ponto chega a dureza de um homem? Que crueldade é essa que alguém pode ter? Mas é interessante que lá, no texto de Jeremias diz, mas não chorem, não tem para que chorar, porque isso vai valer a pena, Deus vai redimir o seu povo. O eco é o mesmo também aqui. Essa morte aqui, ela vai redundar em muitas vidas. Porque quando o Senhor Jesus, que também vai morrer, mas Ele vai ressuscitar, Ele também vai providenciar a ressurreição para muitas e muitas pessoas. É algo que vale a pena ser silenciado. Nós estamos dizendo ser insensível diante da perca da vida de crianças, mas que o que viria depois seria muito mais glorioso e traria muito mais alegria. Aqueles que tivessem a vida não por alguns anos, mas a vida eterna, e uma vida eterna com Deus. Isso, a desumanidade de Herodes não é capaz de tirar. A vida nossa, de nossos filhos, de nossos cônjuges, nossos parentes, nossos amigos, até um vírus invisível tira. Um bandido, para trocar por drogas, tira. Um acidente inevitável, tira. Tantas coisas tiram. Mas a vida é eterna, nada é capaz de tirar. E a última marca, que é fruto de um mundo hostil ao Senhor, é a destruição. Esse mundo, ele não se sustenta. O mundo em oposição a Deus, ele não dura para sempre. Estamos vendo isso em Apocalipse, no domingo pela manhã. Aquela destruição de um regime anticristão, de um regime anti-Deus. E vemos aqui de um modo mais visível na vida de um homem que se opõe ao Cristo, que se opõe ao reino de Deus. Este homem é Herodes. A partir do versículo 19, o versículo simplesmente diz: depois que Herodes morreu, em poucos meses, poucos anos, em pouco tempo, Herodes morre.
E aí sim, agora tudo está resolvido. Herodes morreu. E aparece de novo o anjo do Senhor, terceira vez aqui do anjo, aparece em sonho a José, quarta vez aí de sonhos em Mateus, e diz: levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Qual o império, por maior e poderoso que fosse, que subsistiu, que perdurou, que ficou de pé? Todos os impérios caíram. Quem foram as pessoas que se levantaram contra o povo de Deus e continuaram por muito tempo? Todos caíram. Com Herodes isso não foi diferente. Herodes morreu. Aqueles que estavam procurando tirar a vida do menino estão mortos. Pode voltar para a terra de Israel. Pode voltar para a sua terra. Está na hora de preparar o menino para cumprir a sua missão. E então, versículo 21. José se levanta, toma o menino e sua mãe. Você percebe que mais uma vez a ênfase é o menino primeiro e sua mãe depois. E ele vai para a terra de Israel. Porém, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai, ele teve medo de ir para a Judéia. Não vou para Belém, porque o filho de Herodes está na Judéia. Vai que ele faz as contas e descobre que esse menino nasceu em Belém, escapou para o Egito, então eu não vou para Belém, que o Arquelau, o filho de Herodes, está reinando aqui. Então o que é que eu faço? Nesse momento, o que acontece? José é avisado através de um sonho. Quinto sonho no livro de Mateus, em 2 capítulos. E José então se retira e vai para a região da Galileia, lá no extremo norte de Israel. Você lembra assim, ó, Galileia lá no norte, Samaria no meio, Judéia no sul, e o Egito seria lá embaixo, bem mais ao sul. E José já percorreu tudo, agora ele vai lá para a Galileia. E o versículo 23 ainda diz que ele foi para uma cidade chamada Nazaré, lá na Galileia. E ele foi para que se cumprisse o que fora dito por intermédio. Interessante que tem um detalhe. Mateus não diz do profeta, mas ele diz por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Qual o versículo onde aparece essa palavra Nazareno no Antigo Testamento? Qual profeta usa a palavra Nazareno? Alguém sabe? Não aparece a palavra Nazareno no Antigo Testamento. Como é que Mateus está dizendo que os profetas disseram que ele seria chamado de Nazareno? Aqui é a interpretação da mensagem dos profetas. Ser chamado de Nazareno é ser chamado de desprezível. É ser chamado de alguém sem honra. É ser tratado praticamente como um gentio e não como um judeu. Algumas vezes você vai ver pessoas dizendo: você acha que lá de Nazaré, lá da Galiléia, pode sair alguma coisa que preste? Jesus é chamado de alguém, é tido como alguém, é tratado como alguém desprezível. Como alguém que não tem nenhum valor. Como alguém que não tem nada a oferecer. Como alguém que não tem nada atrativo em si. E percebemos que é justamente essa mensagem de Isaías sobre Jesus. Que não havia nele nada que nos atraísse, nem beleza, formosura, nada. Percebemos que os outros profetas também o tratam dessa forma. Ele era um nazareno. Hoje tem músicas que dizem que Jesus, o Nazareno, como se fosse um título de glória. Ser nazareno é ser como alguém de um lugar vil. É como ser da ralé. É como ser ali alguém que não tem nenhum valor diante da sociedade. E Cristo vai lá para Galileia para ser criado dessa forma. Não como um príncipe, não como um erudito lá em Jerusalém, mas como um nazareno. Como uma pessoa que o pessoal vai dizer: quem? Esse aqui, o Messias? Que conversa. Pessoa mais comum do que ele. Filho de carpinteiro.
lá da Galileia, que anda com pescadores? Não faz sentido, não. E é justamente assim que o Antigo Testamento apresenta o Cristo. Ele seria rejeitado. Dele as pessoas não fariam caso. Não teria nenhum apreço por ele. Desde cedo, o Senhor Jesus, ele já faz jus ao título que Isaías lhe atribui, de servo sofredor. Desde poucos anos de vida, na sua tenra idade, ele já é tido como quem? Como alguém ameaçado de morte. Isso vai perdurar durante todo o seu ministério terreno. Nós não podemos esperar nada diferente para a nossa vida, porque o mundo, ele é hostil ao Senhor. O que nós vamos encontrar neste mundo é dureza de coração. O que nós vamos encontrar neste mundo é desumanidade. O que nós vamos encontrar neste mundo é destruição. Não há nada permanente no mundo. Não vale a pena trocar algo eterno para se dar bem com alguém do mundo. Para fazer média com alguém que pode lhe oferecer um emprego, que pode lhe oferecer uma posição, que pode lhe oferecer isso, ou para ser bem tratado dentro de casa. Não vale a pena. Nós percebemos que a guerra entre o mundo e o reino é uma guerra contínua. E esse episódio dá uma ênfase a essa guerra entre o mundo e o reino. E aí é onde nós devemos estar nos perguntando: de que lado eu estou nessa guerra? Será que eu estou do lado do mundo? Estou preocupado em agradar ao mundo? Estou preocupado em ser abraçado pelo mundo? Ou será que eu estou defendendo a bandeira do reino? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Onde está o nosso coração? No mundo ou no reino? Na terra ou no céu? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Quando o nosso coração está neste mundo, nós corremos o risco de perseguir a verdade, como Herodes perseguiu. Nós corremos o risco de prejudicar inocentes, como Herodes prejudicou. E nós corremos o risco de perder a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, como Herodes perdeu. São riscos tremendos, são riscos terríveis que nós perdemos por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção, de nos achar autossuficientes, de achar que esse mundo é suficiente para nós, de que as coisas materiais nos bastam. Isso nunca é suficiente para ninguém, muito menos para quem conhece a palavra de Deus. Portanto, a exemplo do que aprendemos com o nosso Senhor Jesus, ainda em tenra infância, o mundo é hostil a Deus e a tudo o que pertence a Deus. Sendo assim, estejamos prontos para lidar com o mundo, para sofrer no mundo, sabendo que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe.